Oi, gente, eu sou a Ana e hoje vou trazer mais uma lista de indicações pro Halloween. Dessa vez vão ser filmes, então eu trouxe 9 filmes. Alguns bem conhecidos, bem clássicos, mas eu tentei trazer alguns que eu não vejo pessoas falando, pelo menos não aqui no Brasil, pra trazer alguma coisa diferente pra vocês também. Eu trouxe outra lista de indicações pra cá, vou deixar aqui no izinho. Nessa outra lista eu trouxe livros e séries, eu não trouxe filmes porque eu deixei só pra esse vídeo. Então, antes de tudo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Eu uso muito o Instagram, lá eu também posto resenha, posto listas por lá também. E eu tenho o Scooby também, eu deixo tudo aí na descrição. Eu deixo também meu link de associado da Amazon, então você pode entrar por ele e comprar qualquer coisa. Então vamos à lista de filmes. Eu tentei variar os gêneros, subgêneros. Então tem animação, tem um clássico, tem o famoso terrir para quem gosta. Então eu tentei trazer vários, eu vou falar só um pouco sobre cada um deles, senão ia ficar muito grande. Então começar com um clássico, O Iluminado, um clássico da década de 80. O livro foi escrito nos anos 70, mas a adaptação ela é bem diferente do livro. O geral segue o mesmo, né? A gente tem o Jack Torrance, um cara que vai trabalhar como zelador nesse hotel afastado, leva a família junto, a Wendy, a sua esposa e um filho chamado Danny. Então eles vão ficar isolados nesse hotel porque ele foi contratado para ser zelador durante a baixa temporada, que é no inverno, então todas as estradas se fecham por causa da neve. Então eles vão ficar isolados lá por alguns meses, enquanto ele tem algumas tarefas para resolver no hotel, mas no filme isso não é tão mostrado. Então a gente vai ver só a rotina deles nesse hotel. Não é um filme pra dar muito susto, tem alguns sustinhos. Se você for uma pessoa medrosa, não tem problema, porque ele não é um filme pra dar medo e você não conseguir dormir. Na hora tem toda aquela tensão e atmosfera sombria no filme, mas depois que você termina, você não fica assombrado por isso. Pelo menos eu não fiquei, então você pode assistir de noite, mais tranquilo. É um filme que aborda a loucura, então o Jack Torrance vai enlouquecendo conforme passar o tempo isolado naquele lugar. Se você gosta de terror psicológico, é uma ótima pedida. O filme é muito bonito. Apesar de ser antigo, eu ainda acho ele muito bonito. As cenas são bonitas, a fotografia também. E o diretor trouxe várias inovações de tipo de filmagem, então é bem interessante. O próximo é um que eu já falei sobre lá no Instagram, Verônica. Então, Verônica é aquele tipo de terror que eu costumo chamar de comercial. Eu não tô usando nenhuma classificação oficial, tá? Eu tô explicando porque eu classifico assim. Então, o Luminares tem um clássico e agora eu vou para um terror comercial, que é aquele que é para vender mais, aquele mais comum. Ele tem na Netflix. Então, a gente tem aquela clássica história de um grupo de adolescentes que acaba brincando com coisas que não devia. Então, elas usam o tabuleiro Ouija e a Verônica, que é a personagem principal, ela quer entrar em contato com o pai que morreu há algum tempo. Então, basicamente, ela e a mãe e os irmãos. E a mãe trabalha muito e acaba deixando para ela as responsabilidades de cuidar dos irmãos. Ela vai enfrentar esses demônios, espíritos, não sei exatamente o que acabaram vindo por causa do tabuleiro e ainda tem que proteger os irmãos. Então é bem legal. A garota realmente parece uma adolescente. Diferente dos filmes norte-americanos que a gente vê a pessoa de 30 anos fazendo papel de 18, aqui não, a gente realmente tem um adolescente. Ele é um terror daqueles mais efetivos. Então ele vai dar uns sustos. Ele me fez ver sombras pela casa o resto do dia. Esse não é um pra você assistir de noite, se você for medrosa que nem eu. Pra quem for medrosa e quiser assistir filmes de terror, eu dou a dica de sempre assistir o filme de manhã ou na hora do almoço, porque não tem hora que dê menos medo do que a hora do almoço. O próximo da lista é uma animação. Acredito que a maioria já conhece, mas vou falar de Coraline. Então, Coraline é uma animação infantil, digamos assim, mas ela é bem assustadora. Por exemplo, a minha mãe, de 50 anos, aí fica agoniada e não gosta desse filme porque ela tem medo. Então, depende muito do que te dá medo, do que não dá. Então, em Coraline, a gente tem essa menina chamada Coraline, que acabou de se mudar para uma casa. Aqui a gente não tem muito isso, mas lá na Inglaterra, né, eles costumam pegar essas mansões antigas e dividir elas em vários apartamentos. Então eles se mudam para um desses apartamentos. E nesse apartamento, depois da Coraline explorar tudo aos redores que ela podia explorar, conhecer os vizinhos que são até meio estranhos, ela começa a explorar a própria casa. E na sala de visitas ela encontra uma porta que não dá para lugar nenhum. Então ela pergunta para a mãe aonde leva aquela porta e ela pega a chave e abre, e lá dentro só tem uma parede de tijolos.
Então, provavelmente aquela porta servia para alguma coisa antes daquela casa se transformar em vários apartamentos, mas agora ela não leva para lugar nenhum. Até que um dia a Coraline ouve algum barulho ou sombras vindo daquela porta, e quando ela abre a porta, lá tem um corredor escuro, e entrando nesse corredor, ela entra num outro mundo, como se fosse o mundo dela invertido. Então lá tem a outra mãe, tem o outro pai, são todos felizes e alegres, e lá ela tem tudo do bom e do melhor. Ela só come o que ela gosta, ela pode brincar fora, lá nunca chove. A diferença principal dessa outra mãe e desse outro pai é que eles têm botões nos olhos. Então, lógico que aquele lugar não é um lugar bom. O clima do filme é muito bom, é uma stop motion. Então, eles têm bonequinhos de massinha sendo mexidos, né? Então, a movimentação através de fotos, assim como a fuga das galinhas, por exemplo. Então, a estética do filme em si já dá uma agonia. Os botões dos olhos também não ajudam. E é um filme que você pode assistir com crianças. Não crianças muito pequenas. E o filme foi inspirado no livro do Neil Gaiman, que foi publicado em 2002. Então, o próximo filme da lista é um terri. Esse termo é até conhecido por aí, então é terror com ri. Então é um terror comédia, porque terror não é necessariamente para dar medo ou assustar alguém. Então o filme que eu vou indicar aqui é A Morte dá Parabéns. Ele tá na Netflix também. Ele tava lá um tempão, até que finalmente assisti, acho que no meio desse ano. Então ele é mais divertido, ele te prende porque ele tem um mistério para ser resolvido, mas ele não é do tipo que dá medo, talvez alguns sustinhos, mais pela trilha sonora do que pelo filme em si. Mas é um filme muito divertido. Essa menina, que eu não lembro o nome, é o dia do aniversário dela, então ela tá na faculdade. Ela divide quarto com uma amiga, só que ao decorrer do dia, ela de repente é atacada por uma pessoa mascarada e é assassinada. Então ela acorda no mesmo dia e as coisas começam a se repetir exatamente como antes, até que ela percebe e começa a fazer coisas que ela tinha vergonha de fazer antes, por exemplo, sair no campo pelada e coisas aleatórias assim, porque ela já não se importa mais, ela já morreu várias vezes, até que ela percebe que ela tem que descobrir quem está tentando matar ela todas essas vezes para poder parar com esse ciclo. Então é esse mistério que vai mover o filme, e ele é bem divertido, é bem maluco também. O próximo filme também é um clássico, mas é um clássico contemporâneo, desde 2015. Ele é um clássico para quem gosta de terror, né? Para quem gosta do gênero. E é conhecido como terror rural. É A Bruxa. Então, o terror rural ele tem esse clima mais afastado mesmo, mas não tem só a ver com a localidade. Eu acho que tem a ver também com a velocidade da história. Então, não é aquela coisa tipo Verônica, que tem sustos e tudo aquilo acontecendo na cidade. Então não, é uma coisa mais afastada, mais contemplativa. E a fotografia é muito bonita também. O visual é muito bonito. Então nessa história a gente tem uma família que foi expulsa do vilarejo por causa de fanatismo religioso. Então eles não eram mais aceitos nesse vilarejo. E eles foram expulsos e acabaram encontrando uma clareira no meio de uma floresta para poder construir sua casa e viver lá com os filhos. Então, se eu não me engano, são 3 filhos ou 4. Tem a menina mais velha, que vai ser a nossa principal, um garoto um pouco mais novo e 2 outros mais novinhos. Não lembro exatamente das idades e do gênero dos filhos, mas é mais ou menos isso. Então eles se mudam para esse lugar mais afastado, e logo atrás da casa deles tem uma parede de árvores, assim, então na floresta bem fechada, como se tivesse sido cortada, assim. E um dia a menina mais velha tá lá cuidando de um bebê, tinha esquecido disso, também tem um bebê. Então ele tá deitado num lencinho na grama, e ela brincando com ele como se estivesse, sabe, escondendo assim. Até que uma hora ela faz isso e quando ela tira a mão, ele não tá mais lá, ele sumiu. Não sabe o que aconteceu. O pai e o irmão tentaram procurar na floresta, ver se achava a criança por lá, mas não acharam. Então, eventualmente, coisas estranhas vão acontecendo com eles. E eles começam a culpar a menina, a filha mais velha, por ela estar envolvida com o diabo, por ter se metido com bruxa e coisa nesse estilo. Então, a família vai desmoronando aos poucos. Que é bem interessante, não é sobre a bruxa ou o misticismo em si, apesar de ter coisas relacionadas, é mais sobre essa família sendo consumida aos poucos. O próximo filme já não é mais um terror, é um suspense. Eu considero um suspense bem comum, mas é interessante. Um Contratempo. Então a gente tem uma história envolvendo crimes. Esse cara, ele acorda com a amante dele morta do lado. E então ele começa
a tentar provar sua inocência, porque realmente tudo aponta pra ele, tudo aponta que ele matou a amante, provavelmente pra esconder e manter seu casamento. Então ele começa a contar essa história. Se não me engano, tem um casal de advogados que vai ajudar ele, tentar ajudar ele a ouvir a história dele, pra ajudar ele a provar sua inocência. Então tem aquela reviravolta no final, ele é surpreendente e é um bom filme pra passar o tempo. Então o próximo filme, ele é uma bizarrice. O meu subgênero aqui extraoficial é chamar ele de bizarrice, que é também um filme da Netflix, não sei se é da Netflix, mas tá na Netflix, que é Can, ou Can, não sei. Então é uma história maluca, mas ela traz problemáticas reais. Essa garota, ela é uma Can Girl, que são garotas que acabam sendo uma espécie de prostituição. Como sempre no mundo machista que a gente vive, isso ainda existe e existe muito. Então ela é uma Can Girl e o sonho dela é chegar no top 50. Então ela começa a fazer coisas bem questionáveis para poder atingir mais publicidade e chegar no top 50. O clima é muito sombrio e o final é realmente aberto. Eu adoro o final aberto, mas tem gente que não gosta. Ele traz muitas reflexões sobre o que uma pessoa pode fazer para conseguir o que quer, para chegar numa posição de poder, o que a pessoa abre mão e como ela se transforma. E também a própria problemática das Cam Girls, por assim dizer, todo o perigo que essas meninas sofrem e toda a violência que elas podem sofrer. Então, sobre essa menina que está tentando chegar no top 50, só que um dia ela aparece ao vivo, quando na verdade não está. Então, alguém hackeou a conta dela, ela não consegue mais entrar, ela não consegue ajudar nem com o suporte do site, porque aparentemente é ela mesma que está ao vivo. Então, ela percebe que ela nunca gravou aqueles vídeos, ela nunca fez aquilo que está nos vídeos, então não pode ser alguém repassando aquilo. Aquilo são vídeos novos, só que não foi ela que fez. Então ela foi substituída por essa menina que é exatamente igual a ela. E ela começa a buscar respostas, obviamente. Então é muito interessante esse filme. Então o próximo é uma outra bizarrice, só que é uma bizarrice diferente. É uma história bem real, é como se fosse um recorte de uma noite. Também tem a Netflix, que é o filme Quando os Anjos Dormem. Eu não sei como eu cheguei nesse filme, eu lembro que eu assisti ele numa viagem, eu tava sozinha no quarto, que as pessoas tinham saído. E eu terminei o filme meio me perguntando o que foi que eu acabei de assistir. Mas quanto mais eu pensava nele, mais eu gostava do filme. O filme é com a mesma atriz que faz a Carla em Elite, se você já assistiu. Ele é tenso e envolve perseguição. E a história toda, inclusive o final, é uma coisa muito real. O cara tava voltando pra casa, na estrada, né? Aparece um pouco da família dele, então a gente sabe que ele tá voltando pra casa pra mulher e pro filho. Ou uma filha, não lembro. E tem essas duas garotas que já estão numa parte mais perigosa da vida. Então, elas estão fugindo de algumas pessoas e nessa fuga elas acabam sendo atropeladas por esse cara. Então esse cara, uma delas que foi que sofreu mais com o atropelamento, estava muito machucada e as duas estavam desacordadas. Então ele ia ligar para a polícia, mas não sei por que motivo ele decide não ligar mais. E ele coloca as duas no carro e ia tentar levar para o hospital. Só que nessa ida, a menina que não se machucou, que é a atriz que faz a Carla, ela acorda no carro com um cara estranho e a amiga dela toda machucada no banco traseiro. Então, realmente, se eu acordasse nessa situação, eu ia ficar desesperada. Então, ela começa a fugir dele e ele começa a ir atrás dela. Então, eu não sei o que dá na cabeça dele. Infelizmente, é cidadão de bem, um cara comum, que por causa desse atropelamento começa a perseguir a garota. Então, é muito tenso, tudo acontece de noite. Eu não sei, eu gosto muito desse filme. Ele não é de terror, mas ele é um suspense, não é sobre crimes de fato também, ele é mais tenso e eu acho que tá entre os melhores filmes que eu já vi. Então o último filme que eu vou falar aqui foi um filme que eu assisti recentemente, que é A Bela Criatura que Mora Nessa Casa Sou Eu. Eu acho que poderia ficar só com A Bela Criatura que Mora Nessa Casa, que é o nome original em inglês. O nome que tá no Netflix também é O Último Capítulo, parece que é o nome que eles tinham colocado primeiro, mas as pessoas não gostaram desse nome, então eles colocaram A Bela Criatura que Mora Nessa Casa. Então se você pesquisar A Bela Criatura que Mora Nessa Casa ou O Último Capítulo, você provavelmente vai achar. Então esse filme, fazendo link com a indicação que eu fiz no outro vídeo, ele me lembra um clima da Assombração na Casa da Colina. Ele tem um visual muito bonito.
É mais um filme que eu classificaria como contemplativo. Então não é um filme de dar medo, não é um filme de susto, é um filme para você assistir e aproveitar a jornada. Então nesse filme a gente tem uma mulher que era enfermeira e ela vai trabalhar na casa dessa senhora já, que era uma escritora de livros de terror. Ela vai ser enfermeira 24 horas por dia, então vai morar com ela até chegar o momento em que ela falecer, né? Se eu não me engano, o nome dela é Lily. E quando ela chega lá, a mulher só consegue chamar ela de Polly. Então ela começa a ir atrás de quem é essa tal Polly. E essa casa também tem uma atmosfera estranha. Alguma coisa parece ter acontecido nessa casa. Logo no início tem algumas narrações dela, onde ela fala que uma casa que aconteceu um assassinato nunca mais pode ser alugada ou vendida para os vivos. Que ela sempre vai ser emprestada dos mortos. E aí basicamente a gente tem essas duas personagens, mas a senhora quase não aparece. É basicamente essa mulher nessa casa e esse clima estranho. Então foi isso, gente. Essas são as minhas 9 indicações de filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês já assistiram algum desses. Comenta mais indicações que você possa ter, porque eu ou quem estiver lendo os comentários pode gostar também dessa indicação. Não esquece de curtir o vídeo e seguir a Lagosta nas outras redes sociais. Eu sempre deixo tudo aqui embaixo. E é isso, obrigada por ter assistido até aqui.